dia. Vamos aqui ler Gênesis capítulo 41. O 40 tá lá atrás, é só você ver sobre José. Deixa eu arrumar esse cabelo aqui. Nós terminamos aí o capítulo 40 no versículo 23, que é o chefe dos padeiros, ele voltou a trabalhar, o chefe dos copeiros, o padeiro morreu. O chefe dos copeiros, porém, voltou a trabalhar lá para Faraó, servia a Faraó, só que ele não se lembrou de José. Esqueceu de José, esqueceu que José falou com ele: olha, Deus vai me dar, né, o dom de interpretar o seu sonho, mas você tem que se lembrar de mim quando você estiver com o Faraó, fala bem de mim para ele. Mas o copeiro esqueceu. Então vamos no versículo 40, capítulo 41, versículo 1. Ao fim de 2 anos completos, depois que o copeiro foi reativado a seu cargo, depois de 2 anos, José na prisão ainda, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Versículo 2. E Faraó viu 7 vacas belas, gordas, subir no rio. E aquelas 7 vacas gordas e belas, elas ficaram pastando na relva do rio Nilo. No versículo 3, outras, ele viu no sonho dele, o Faraó, 7 vacas feinhas, tadinhas, e magrelas, e subiram no Nilo depois daquelas 7 vacas bonitas, ali em volta do rio Nilo, depois elas ficarem ali perto das vacas gordas e lindas, né, na margem do rio Nilo. Então olha para você ver o sonho do Faraó. Ele sonhou que ele estava vendo o rio Nilo. Ele deu uma olhada para aquele rio maravilhoso. Aí nisso ele viu 7 vacas gordas, belas, lindas, gordonas. Aí ficou todo no sonho dele assim. E de repente ele olhou, ele viu depois que essas 7 vacas gordas e bonitas estavam pastando ali no rio Nilo, passou primeiro, depois dessas que passaram primeiro bonitas e lindas, passou 7 feinhas magrelinhas. Aí ele falou: ixi, que coisa estranha. 7 gordas passou primeiro e bonitas, gordinhas. E agora vem essas 7 magrelas, horríveis. Depois, o que será isso, hein? Nesse momento, o Faraó acordou igual eu acordei hoje, gente, que eu tive sonho também, pesadelo. Versículo 5. Então, Faraó voltou a dormir e teve um segundo sonho. Gente, aconteceu isso comigo. Eu acordar de um sonho, ir lá no banheiro, depois eu ir tomar ainda água e voltar e continuar o sonho. Depois, no versículo 5, Faraó deitou e voltou a teve um segundo sonho. Você viu que o primeiro foi com as vacas magras, as gordas passaram primeiro, depois as magras passaram segundamente. Numa única haste estavam crescendo 7 espigas de cereal, cheias e bonitas e belas e muito boas, nesse segundo sonho. Então, o primeiro sonho foi com as vacas, 7 vacas gordas e bonitas, e a segunda, que estavam passando depois delas, ele via 7 vacas magras e feias. O segundo sonho de Faraó foi com espigas, né? Depois que ele voltou a dormir, ele voltou a ter sonhos. E numa única haste estavam crescendo 7 espigas de cereal, cheias de cereal e boas. Versículo 6. Depois delas crescerem 7 espigas, depois dessas aí que cresceram espigas boas e cheias, né? Cheias de cereal, no versículo 6, ele viu no sonho dele crescerem numa haste 7 espigas mirradinhas e ressecadas pelo vento leve, vento leste. Quer dizer, mesma coisa das vacas. Ele viu vacas gordas e bonitas, depois que as vacas gordas bonitas passaram por ele, perto do rio Nilo, depois passou 7 vacas magrinhas. E agora,
O que aconteceu? Ele teve um segundo sonho, quando ele voltou a dormir, de uma haste cheia de cereal. Então, a primeira haste estava nascendo cereais lindos, cereais assim, maravilhosos. E depois que ele olhou, ele viu uma segunda haste nascendo e tinha cereais mirradinhos, que não dava para comer, bem mirradinhos e feinhos. Mas nisto, Faraó acordou e viu que tinha sido um sonho. Versículo 8. Mas de manhã, o espírito de Faraó ficou muito agitado. Ai, também o meu espírito agitado, gente, que eu tive tanto pesadelo essa noite. De modo que mandou chamar todos os sacerdotes, os magos que ele tinha a favor dele, todos os sábios do Egito. Faraó relatou-lhes os seus sonhos, mas ninguém conseguia interpretar os sonhos de Faraó. Cada um falava uma coisa, ninguém sabia interpretar. Versículo 9. Com isso, o chefe dos copeiros, que sabia tudo o que estava acontecendo, porque ele servia Faraó toda hora de vinho, disse a Faraó, depois de 2 anos, que ele já tinha sido restituído ao lugar dele. Depois de 2 anos, para você ver que o tempo de Deus não é nosso tempo. Porque se Deus quisesse, Deus tinha ido na mente do copeiro e falado, José, José, José. Mas Deus, né, deixou José esperar 2 anos. Ele teve a permissão de Deus, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Então, no versículo 9, com isso, o chefe dos copeiros, que estava preso junto com José, que José, né, o Espírito de Deus, foi no José, ele interpretou o sonho de José, ele se lembrou naquela hora de José. Ele disse assim, o chefe dos copeiros para o faraó, Faraó, eu confesso hoje os meus pecados. Versículo 10, Faraó estava indignado com os seus servos, assim mandou me prender lá na cadeia, você lembra? Da casa do chefe da guarda, o homem daquela mulher lá, ó, que queria agarrar José, né? Tanto a mim que o senhor mandou prender, como também o senhor mandou o chefe dos padeiros, que até o senhor mandou matar. O senhor lembra disso? Quando a gente estava preso lá na prisão, a gente estava preso lá no versículo 11. Depois disso, ambos tivemos, o copeiro e o padeiro, tivemos na mesma noite sonhos. Tanto eu como o padeiro tivemos um sonho, cada um com a sua própria interpretação. Versículo 12. Havia ali conosco um jovem, que ele é hebreu, não é egípcio, nome e servo do chefe da guarda, Potifar. Quando relatamos os nossos sonhos àquele jovem, ele interpretou os nossos sonhos a nós e deu o significado de cada sonho que tivemos. Versículo 13. E tudo aconteceu exatamente como aquele jovem tinha interpretado. Eu, copeiro, fui restituído ao cargo, estou aqui agora do lado do Senhor, servindo ao Senhor, mas o outro, padeiro, foi pendurado no madeiro, cortado a sua cabeça e dado para os urubu comer. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José, depois de 2 anos que Deus permitiu que José fosse lembrado pelo copeiro. E o trouxeram José rapidamente da prisão para ver Faraó. Ele se barbeou, José, olha, vaidoso, hein? José fez a barba, no versículo 15. Faraó, no versículo 14, então Faraó mandou chamar José e trouxeram rapidamente da prisão José. José se barbeou, porque acho que não podia chegar perto do Faraó mal arrumado não, gente. Tinha que ir bem arrumado. Ele se barbeou, trocou as suas roupas e se apresentou a Faraó. Não podia chegar perto de Faraó mal arrumado não. Versículo 15. Faraó disse então a José, Ô José, eu tive um sonho, mas não há quem o interprete. Já chamei meus magos, os sábios, todos da minha região, egípcios, mas nenhum deles, o hebreu. Eu ouvi dizer que você pode ouvir um sonho e pode interpretá-lo. Hein? Você que é hebreu, hein, José? Versículo 16. José respondeu a Faraó, Quem? Quem sou eu? Hein? Quem sou eu? Quem sou eu, hein? Quem sou eu, gente? Quem sou eu para interpretar sonho? É Deus que falará sobre o bem-estar de Faraó. É Deus que vem na minha mente, é Deus que coloca na minha mente o que está acontecendo com o seu sonho. Que sonho você teve? Não sou eu. Olha que coisa linda, se os pastores falassem lá
Olha, gente, essa palavra não é minha que eu vou pregar aqui agora, ela pertence ao Senhor Deus Jeová. É inspiração dele, tipo, se ele mandou naquela época escrever, eu só estou aqui lendo para vocês, fazendo com que vocês aprendam, porque todo mérito, toda glória, todo poder, toda exaltação vem de Deus, é dele, não é nossa, que nós somos pecadores, seria melhor, né? Mas tem muita gente que pega como se ele fosse o herói no lugar de Jesus e no lugar de Deus. Isso aí me deixa muito triste. Versículo 14. Então Faraó mandou chamar José e o trouxeram rapidamente José da prisão. Mandou José fazer a barba, barbeou, trocou as suas roupas e se apresentou a Faraó. Versículo 15. Faraó disse então a José: Ó José, eu tive um sonho, mas não há quem o interprete. Já chamei os sábios e os magos, não interpretaram. Ouvi dizer que você, José hebreu, pode ouvir um sonho e interpretá-lo. Versículo 16. José respondeu a Faraó: Quem? Quem sou eu, gente, para interpretar sonho? É Deus que falará sobre o bem-estar de Faraó. Não sou eu. Eu, hein? Versículo 17. Faraó disse a José: No meu sonho, José, eu estava em pé, na margem do rio Nilo maravilhoso. Versículo 18. E na margem do rio Nilo, eu vi 7 vacas belas, gordas, subir no rio Nilo. E elas começaram a pastar na relva do rio Nilo. Versículo 19. Outras 7 vacas, desnutridas e aspecto muito ruim e magras, subiram depois das 7 gordas e bonitas. Eu nunca vi vacas de aspecto tão ruim em toda a terra do Egito, tão magrelinha, tão magra de feia. Versículo 20. E as vacas magras e de mau aspecto começaram a devorar as primeiras vacas, as primeiras 7 vacas, que eram gordas e bonitas. Versículo 21. Mas depois que as comeram as 7 vacas magras, comeram as 7 vacas gordas, ninguém podia perceber que as haviam comido, visto que a sua aparência ainda continuava magra e ruim, como no início. Nisto eu acordei. Versículo 22. Depois, José, eu vi no meu segundo sonho uma única haste, e estavam crescendo 7 espigas de cereal nessa hastes, cheias e boas. Versículo 23. Depois dessas cresceram 7 espigas murchas que eu vi no meu sonho, mirradinhas, ressecadas pelo vento leste, que não se dava para comer. Versículo 24. E as espigas mirradinhas, aquelas que não dava para comer, começaram a engolir as 7 espigas boas, bonitas e ótimas para comer. Eu contei isso aos sacerdotes magos, mas ninguém foi capaz de me dar uma explicação a respeito do meu sonho. Eu estou muito angustiado. Versículo 25. José disse então a Faraó: Os sonhos de Faraó têm apenas um significado só. Esses 2 sonhos têm apenas um significado só. Deus falando colocou na mente ali, né, de José. O verdadeiro Deus informou a Faraó o que vai fazer. Olha, versículo 25. Quem que ia fazer acontecer as coisas seriam Deus. O verdadeiro Deus informou ao senhor Faraó o que ele vai fazer. Então, se vier uma seca, é Deus que fez. Se vier só tempestade, é Deus que fez. Então, se acontecer alguma coisa, é Deus que fez, porque Deus tem esse poder. Eu sempre falo para vocês aqui que Deus, ele tem o poder de fazer chover, ele tem o poder de fazer tempestades, terremotos. Gente, teve terremoto na Indonésia, várias pessoas morreram. Teve um ônibus que caiu uma pedra em cima do ônibus, matou todas as crianças do ônibus escolar. Eu vi ontem no jornal. Então, assim, não é o ser humano não compra com dinheiro, né? Aqui, ó, Senhor Jeová, eu não quero adoecer, não. Eu vou comprar aqui o Senhor para o Senhor me deixar adoecer. Ah, Senhor, eu quero comprar aqui para o Senhor não dar tempestade hoje. Não, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, porque o poder pertence a Ele e Ele faz o que quiser, com quem Ele quer. Então ele está falando para Faraó que Deus já estava avisando a ele o que ele iria fazer contra ele nos sonhos dele. Versículo 26. As 7 vacas boas, gordas e bonitas
Igualmente, como as 7 espigas boas, são 7 anos. Isso, você viu 7 vacas boas, gordas e bonitas, e você viu 7 espigas de cereais bons e muito gostosos para comer. 7 anos, quer dizer 7 anos. E esses 2 sonhos têm apenas um significado. Versículo 27. As 7 vacas magras, aquelas 7 vacas de mau aspecto que não dava para comer, que subiram depois das outras vacas gordas e bonitas, são 7 anos. E as 7 espigas vazias, ressecadas pelo vento leste, que não dava para comer, que até engolia as outras hastes bonitas e boas, os cereais, como também as 7 vacas magras, horrorosas, ridículas, que não dava para comer, engolia as 7 vacas gordas e bonitas, são 7 anos. Agora, vamos saber sobre engolir. Versículo 28. É como eu disse a Faraó, o verdadeiro Deus fez Faraó ver o que ele, Deus Jeová, vai fazer aqui no Egito. Olha, está no versículo 27. Então, se você acha que Deus não pode mandar uma doença para você, que Deus não pode permitir que aconteça uma revolução na sua casa, uma briga entre irmãos, alguma coisa que te faça sofrer pelos seus pecados, Ele pode fazer sim, como pode deixar de fazer, porque Ele é Deus. Versículo 29. Haverá 7 anos de grande fartura em toda a terra do Egito. Versículo 30. Mas após 7 anos, certamente virão 7 anos de fome no Egito, e toda a fartura na terra do Egito será esquecida, porque serão 7 anos de fome, e a fome consumirá todo o Egito. Versículo 31. A fartura que houve antes de 7 anos no Egito não mais será lembrada, por causa da fome que se seguirá, pois ela será muito severa, a fome. Porque você fez 7 anos de comida, ninguém sabia que ia ter fome, entendeu? Mas, de repente, 7 anos de fome, a fome dói, gente. Uma vez eu fiquei com fome, doía até meus dentes, da fome dói. Então, versículo 32. O sonho foi dado 2 vezes a Faraó, porque a questão ficou bem estabelecida pelo verdadeiro Deus, o que ele vai fazer. E o verdadeiro Deus logo vai realizar o que ele te avisou no sonho. 7 anos de fartura, 7 anos de muita fome severa no Egito todo. Versículo 33. Portanto, que Faraó procure agora um homem prudente e sábio. Encarregue esse homem prudente e sábio da terra do Egito. Gente, por que Deus faria isso? Porque Deus, ele queria que José saísse da prisão. Ele fez isso porque ele amava José. Deus amava José. E Deus falava em sonhos com José que ele ia ser muito rico e que ele ia ser muito poderoso. Então Deus tinha que fazer isso para cumprir a palavra dele, porque Deus não é homem para que minta. Então tudo isso foi para benefício de José, para José ficar ali, né, sair da prisão e para que José crescesse, né? Então, ele ia provocar Deus, Jeová, ia fazer com que tivesse fome, tivesse aquilo tudo, para que José saísse da prisão, porque ele prometeu a José, desde que José era criança. O verdadeiro Deus logo a realizará. Versículo 32. 7 anos de fome, e 7 anos de muita abundância, e 7 anos de muita fome. Versículo 33. Portanto, que Faraó procure agora um homem prudente e sábio, e o encarregue esse homem prudente e sábio da terra do Egito. Versículo 34. Que Faraó tome ação e designe superintendentes no Egito e recolha 1/5 da produção do Egito de alimento nesses 7 anos de muita fartura, 1/5 dessa fartura durante os 7 anos. Versículo 35. E que eles recolham todo o alimento produzido nesses 7 anos bons que virão, e sob a autoridade de Faraó,
façam reservas de cereais, né? Isso que eu falo, gente. Fica gastando seu dinheiro todo com bobeira, até brigando com os outros por causa de bobeira. Depois vem uma doença na sua vida, que você precisa de dinheiro, ou na sua família, e de repente cai alguma coisa e você não tem dinheiro mais. Sabe por quê? Porque você achou que você fosse viver com dinheiro para sempre. Mas dinheiro não aguenta desaforo e Deus também não. Deus também não, porque Ele é Deus, porque Ele faz. E a gente pede a Deus, né? E a gente ora a Deus. Então, não confie. Ah, não, vou ter dinheiro para sempre. Eu nunca vou adoecer, nunca vai adoecer ninguém da minha família. Eu tenho uma colega minha, que ela é muito trabalhadeira. Pensa numa bichinha trabalhadeira. Pensa numa bichinha que tem a casa própria, trabalhadeira, a bichinha trabalha. A bichinha, assim, nunca fica sem serviço. Agora, por último, ela está trabalhando na prefeitura. De repente, gente, ela foi fazer um exame de rotina na mama. O exame de todo ano que a prefeitura dá. Ela foi fazer. Chegou lá, ela está com câncer maligno. E ela está gastando o que ela pode e o que ela não pode. Ela ganhou da Samarco 80 mil. E ela falou, Luciana, só os remédios é R$ 800 para que eu não fique sentindo tanto com a quimioterapia. Então, olha para você ver. Para que você vai gastar o seu dinheiro todo com porcaria? Casa você vai deixar aqui. Móveis você vai deixar aqui. Você vai morrer, você não vai... Nem a roupa que você vai ser enterrada, você não vai poder escolher. Você pode até escolher, mas eles vão colocar a roupa que eles quiserem. Sabe o que você vai ter que pagar? O que eu pago todo mês é o meu caixão. É isso que eu pago. O meu caixão eu pago todo mês. Sabe por quê? Porque é lá. Ainda vai ser destruído aquele caixão que eu tô pagando caríssimo, né? Eu pago R$ 23 por mês. Anos a fio, até eu morrer eu tenho que pagar. Então, esse aí, o caixão, vocês têm que pagar. Por quê? Isso daí é verdade. É o que vai acontecer com a gente. Agora, casa, mansão, carrão, isso daí, nós vamos deixar tudo por aí. Outra coisa, gente, carro, ele estraga. Carro estraga. Um motor de um carro, a gasolina de um carro, um freio de um carro, um acidente com um carro. Isso tudo mata as pessoas e também mata o dinheiro da pessoa. Tudo que você vai fazer tem um custo. E se você fizer mal uma pessoa que Deus gosta, que Deus ama, Deus vai agir e vai destruir alguma coisa na sua casa e vai fazer você ver que você estava errado. Aconteceu comigo uma vez também que uma mulher no meu trabalho estava pegando no meu pé. Ela era autoridade em cima de mim. E ela falou coisas comigo horríveis. Eu cheguei em casa, gente, e eu ajoelhei no meu quarto, eu coloquei um hino de louvor a Deus e eu fui falando, Senhor Jeová, vai na casa da fulana agora, em nome de Jesus, com todas as minhas forças, com toda a minha raiva, com toda aquela minha aflição, com todo o meu sofrimento, vai na casa da fulana agora, mostra para ela que ela tá errada, mostra para ela que ela não pode fazer isso com as pessoas, só porque a irmã dela tem dinheiro e só porque eu não tenho, mostra, Senhor. Passou um mês, essa mulher me ligou falando que o filho dela estava mexendo com droga e estava roubando na cidade dela. Me pedindo oração, pedindo para que eu orasse pela família dela, pelo filho dela, porque o filho dela jogou na cara dela quando ele chegou em casa drogado de madrugada, falando com ela assim, a sua língua fez isso comigo. Olha se Deus não falou através desse menino, porque era linguaruda, falava mal de todo mundo e deve continuar, não sei se Deus mudou essa mulher. Mas ela não sabia o que ela tinha feito. Eu perguntei, será que você não sabe mesmo o que você faz com as pessoas? Porque ela fazia com todo mundo. Ela sempre fez chacota de todo mundo, porque a gente era pobre. Sempre fez chacota de todo mundo. Sempre indo na igreja todo dia. Pensa numa bichinha que não falta um culto, é evangélica. Pensa numa bichinha que não falta um culto, é evangélica. Que vai em tudo quanto é tipo de coisa de religião. Mas vai lá e pisa nos pobres. E Deus ama os pobres. E Deus defende aqueles que têm fé nele, que crê nele. Foi um mês depois da minha oração, gente. Então creia, faça sua oração com vontade. Faça sua oração assim, pedindo a Deus. Porque Deus vê o coração, Deus vê o sofrimento seu. E ele faz as coisas acontecerem no tempo dele. Não demorou um mês, gente. Eu achei que fosse demorar.
E eu fechei os meus olhos, eu vi a casa dela e eu falava, Senhor, vai lá, por favor, mostra pra ela que ela tá errada, mostra pra ela o que ela tá fazendo com as pessoas, comigo, com muita gente, mostra pra ela. E Deus mostrou. O filho dela rico, fazendeiro, começou a usar droga e a roubar na cidade dela, e ela me ligou pra me contar e pedir oração pelo filho dela. Ainda falou, ele chegou em casa de madrugada que eu tava esperando, único filho, filho único, não tem outro filho, filho único. Falou assim, mãe, eu tô desse jeito por causa da sua linguaruda. Ela falou assim, Luciana, eu nunca falei mal de ninguém. Você esquece que você falou? Eu falei, você esquece o que você falou? Você esquece o que você faz com as pessoas? Pisa nas pessoas? Você esquece? Mas esquece, porque quem pisa esquece. Quem pisa esquece. Quem falou assim pra mim que eu era uma vagabunda, insinuou que eu era uma vagabunda também, vai pagar. Porque eu tô colocando todos os dias na minha oração o nome dessa pessoa na minha oração. Porque você não pode insinuar que uma pessoa é vagabunda. Você não pode. A pessoa pode fazer a vida toda bem pra você. No dia que a pessoa te pede uma coisa e vai conversar com você, a pessoa insinua que você é uma vagabunda. Sendo que essa pessoa nunca insinuou pra você que você era uma vagabunda. A pessoa nunca fez mal pra você. Mas diante de Deus, Deus viu, Deus sabe, Deus escutou. Deus não esquece e eu não esqueço. Eu não esqueço que as pessoas falam comigo. Eu não esqueço que as pessoas fazem pra mim. O bem e o mal. Eu sou grata, mas também quando a pessoa faz o mal, que eu não consigo entender, Deus entende e eu coloco nas mãos de Deus para que Ele me faça entender e conhecer quem é quem. E é isso que vocês devem fazer. Versículo 35. E que, né, José falando aí, comentando com o faraó o que ele deveria fazer. Que Deus foi na mente de José e falou, olha, Deus Jeová falou que vai fazer isso com o Senhor. 7 anos de fome, 7 anos de abundância. Primeiro vem a abundância, para depois vir a fome. Você fica todo achando, né? Sempre eu vou ficar rica, sempre eu vou ter essa casa, sempre eu vou ficar com saúde. Mas depois Deus mandou 7 anos de fome. E Deus estava avisando para o Senhor. Então o Senhor vai ter que colocar aí, né, uma pessoa para ficar aí, né, para recolher todo o alimento dos 7 anos de muita fartura, produzido nesses anos de 7 de bons e virão, sob a autoridade de Faraó, e façam reservas de cereais que serão armazenados como mantimentos e guardados nas cidades. Versículo 36. Os alimentos deverão servir de suprimento para o Egito durante os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que o país do Egito não seja arruinado, né? As pessoas não morram de fome. Versículo 37. A proposta agradou a Faraó e a todos os servos que estavam em volta de Faraó. Versículo 38. Assim Faraó disse aos seus servos, pode-se achar outro homem como este José, em quem está o Espírito de Deus? Meu Deus, claro que eu ia querer José na minha casa o tempo todo. O Espírito de Deus estava sobre José. Versículo 39. Faraó disse então a José, o hebreu, visto que Deus, José, o fez saber de tudo isso, que o Espírito de Deus está sobre você, não há ninguém tão prudente e sábio como você, José. Versículo 40. Você mesmo, José, ficará encarregado da minha casa e todo o meu povo vai obedecer a você, sem reservas. Você vai ser eu aqui no Egito todo. Todo o meu povo vai te obedecer, José. Somente na posição de rei que eu serei maior do que você, José. Depois de mim vai ser você. Versículo 41. E Faraó acrescentou a José o hebreu, agora, José, eu encarrego você, José, de toda a terra do Egito, porque eu estou vendo que tudo que você faz dá certo, porque Deus anda com você, o Espírito de Deus anda com você. Versículo 42. Então Faraó tirou o anel de selar. Gente, esse anel, toda vez que ele batia aquele anel, dava o anel para alguém, aquela pessoa tinha poder sobre todas as outras pessoas da nação dele. Versículo 42. Então Faraó tirou o anel de selar que usava na mão e a pôs na mão de José. Olha, ele tirou o anel dele, de rei, e colocou na mão de José, porque ele batia o anel assim, sabe? Colocava numa tinta e batia o anel para fazer com que alguma coisa aconteça, né? Era como um documento. Vestiu José com roupas de linho fino e colocou-lhe
em José um colar de ouro no pescoço. Versículo 43. Além disso, o faraó fez José andar no segundo carro de honra que ele tinha e clamavam à frente dele: Aureaque, Aureaque, Aureaque. Assim ele foi encarregado José de toda a terra do Egito. Versículo 44. Faraó disse mais a José: José, eu sou o faraó, eu sou o rei, mas sem a sua autorização ninguém poderá fazer absolutamente nada em toda a terra do Egito. Eu apenas estou acima de você. Versículo 45. Depois, Faraó deu a José o nome de Zafenate Paneia. Zafenate Paneia. Então, o rei do Egito, né, o faraó, ele trocou o nome de José. Falou assim: José, você não vai se chamar José mais. O seu nome vai ser no versículo 45, Zafenate Paneia. Ele deu a José como esposa Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. E José passou a administrar a terra do Egito. Versículo 46. José tinha 30 anos de idade quando compareceu perante Faraó, rei do Egito. E José, ele já tinha 30 anos quando ele foi conversar com o rei do Egito. José se retirou, então, da presença de Faraó e viajou por toda a nação, toda a terra do Egito. Versículo 47. E durante os 7 anos de fartura, a terra produzia abundantemente. Versículo 48. José continuou recolhendo todo o alimento produzido na terra total do Egito nos 7 anos de fartura. E José fazia reservas de alimento nas cidades do Egito. Em cada cidade, José armazenava os alimentos produzidos nos campos que rodeavam aquelas cidades. Versículo 49. José continuava a fazer reservas de cereal em quantidades muito grandes, como a areia do mar, de tão grande que era, até que por fim desistiram de contá-lo, porque era incalculável contar tanta reserva que José tinha feito para os 7 anos de fome. Versículo 50. Antes de chegar o ano da fome, que são 7 anos de fome, José se tornou pai de 2 filhos, que lhe foram dados por Azenate, filha de Potifera, sacerdote de On. Versículo 51. José deu ao seu primeiro filho o nome de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer toda a minha desgraça, que os meus irmãos me venderam para eu chegar aqui. Eu fui preso, me bateram, me cuspiram, e eu fiquei preso por muito tempo. Então Deus me deu esse filho para que eu esquecesse da minha desgraça, e toda a casa do meu pai para que eu esqueça dos meus parentes, dos meus irmãos. Então o nome do meu filho primeiro vai chamar Manassés. Versículo 52. E o segundo filho de José, ele deu o nome de Efraim, pois ele disse: Deus me deu filhos na terra da minha aflição. Deus me deu filho no lugar onde eu passei muita coisa ruim. Então esse segundo filho vai chamar Efraim. Versículo 53. Então acabaram 7 anos de muita fartura na terra do Egito. Versículo 54. E começaram 7 anos de muita fome. Assim como José tinha dito, havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão, porque José já tinha colocado muito cereal, que não podia nem contar como as areias, nem era maior do que as areias dali da praia. Já tinha muita fartura. Faraó disse então a todos os egípcios: vão a José. O faraó disse, né, o rei: vão a José e façam, que o nome de José, você viu que não era mais José. O faraó mudou o nome de José. O nome de José está no versículo 45, que é Zafenate Paneia. Ele mudou o nome de José para Zafenate Paneia, no versículo 45, faraó. Então, naqueles 7 anos de fome, no versículo 55, o faraó disse a todos os egípcios: vão a José e façam o que ele disser a vocês. Ele dá a ordem.
Versículo 56. A fome continuou em toda a face da terra do Egito. Então José começou a abrir todos os armazéns de cereais que havia entre eles e a vender aos egípcios, visto que a fome se havia apoderado da terra do Egito. Versículo 57. Além disso, pessoas de toda a terra iam ao Egito. Pessoas de toda a terra ia para o Egito para comprar de José os cereais que ele tinha armazenado nos 7 anos de fartura. Ele vendia, porque as pessoas estavam com fome. Eles até trocavam as coisas que eles tinham com José, porque a fome se havia apoderado de toda a terra. Então você viu aí que tinha pessoas de outras regiões que vinham para trocar com José, dava tudo que eles tinham, porque a gente passar fome não é fácil, a fome dói. Então, o que aconteceu? José, em vez de dar de graça, ele vendia. Então, ele fez com que, Faraó ficasse cada vez mais rico ainda. E foi a promessa de Deus para José, que ia fazer com que José ficasse muito grande naquela terra do Egito, que não era para José ficar triste. E José creu, José passou anos ali, a fio, com aflição, aflito, indignado com seus irmãos de ter feito maldade com ele, por causa de ciúmes, de ter vendido ele para um homem que vendeu ele para o Egito. Ele sofreu todas as consequências como escravo, se ele tinha família, se ele não era egípcio, ele era hebreu, ele tinha pai, mamãe, irmãos, e os irmãos com ciúmes dele, com inveja, venderam José. Então José ficou magoado, ficou triste, ficou na prisão por anos, E José, por mais que Deus estava com ele, José estava triste, gente. Pensa, os seus irmãos que você amava, vender você, querer matar você. José ficou com aquilo na cabeça, aquilo no coração. A gente fica, não sai da gente não. E José estava daquele jeito ali, aflito, triste, amargurado, de saber que ele tinha uma família, de saber que ele tinha pai, que ele tinha o lar dele, a terra dele, e ele foi vendido pelos irmãos por causa de inveja, de ciúmes, e passou por vários momentos ruins só por causa dos irmãos que tinham inveja. Mas Deus prometeu e Deus cumpriu, e Deus fez com que viessem 7 anos de fartura e 7 anos de fome para que José fosse exaltado. Porque José foi exaltado por Deus. Deus que foi lá e falou, olha, a interpretação do sonho de José é essa. Não foi José que interpretou, foi Deus que interpretou para José falar, para que ele colocasse José em exaltação, exaltasse José, que foi a promessa dele. Então, se você estiver triste, creia, ore, não precisa chamar ninguém para orar para você não. Você tem esse poder de entrar no seu quarto em secreto, orar ao teu pai em secreto, que ele te recompensará, está na palavra de Deus. Então faça isso e até a próxima.